Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça na data de 29 de abril de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutor Luiz Alberto, desembargador Dilermando Mota, desembargador Cornélio Alves. Aprovada a ata. Expediente. Ordem administrativa. A presidência cumprimenta e dá as boas-vindas ao excelentíssimo desembargador Dilermando Mota após período de férias, de folga compensatória, digo. A presidência propõe a curto agradecimento à doutora Rossana Sudari, 8ª Procuradora de Justiça, que acompanhou a sessão desta Câmara realizada no dia 22 e nesta data, em substituição do doutor Herbert Pereira Bezerra. Todos de acordo, doutor Luiz Alberto, desembargador Cornélio, todos de acordo. Informo que a desembargadora Berenice participará da presente sessão de julgamento para processo com ampliação de quórum, caso tenha condições de chegar aqui até o final desta sessão ou logo em seguida. Comunicações e proposições. Pois não, doutora? Alguma consideração na ordem administrativa? Com os agradecimentos da doutora Rossana Sudari. Proposições e comunicações, doutor Luiz Alberto. Desembargador Dilermando Mota. Não tenta. Desembargador Cornélio Alves. Na ordem jurisdicional, a presidência abre os julgamentos pela ordem dos advogados presentes. O 17 da relatoria do doutor Luiz Alberto, doutor Renato Augusto. Muito bom dia a todos. Estou com a palavra, excelência. Por favor. Muito obrigado. Desembargador Cornélio, muito bom dia. Doutor Luiz Alberto, doutora Rossana, doutor Dilermando, desembargador Cláudio Santos, servidores, colegas advogados, muito bom dia. Excelências, eu venho trazer aqui uma questão que está na relatoria do desembargador, do doutor Luiz Alberto. Eu falo pela parte apelante, a senhora Ivete Ferreira de Souza. É uma ação até que me emociona um pouco, porque dificilmente eu pego ações contra o SUS. Nosso escritório tem a atuação específica na área de saúde, tanto no direito médico como no direito à saúde. E, nesse caso aqui, foi uma ação contra a SUS. Dificilmente eu pego, quando eu pego uma ação dessa, é pro bono. É sempre pro bono, porque a parte dificilmente tem condições de pagar. Essa senhora, a dona Ivete, ela estava precisando de uma cirurgia urgente, porque ela tinha câncer, e ela precisava fazer um estente biliar, porque ela estava com falência múltipla dos órgãos, e precisava urgentemente de uma cirurgia no Hospital Onofre Lopes. Nós demos entrada na ação há exatos 23 meses, né? Quase 2 anos. E sempre é a mesma coisa. Quando é ação contra a SUS, sempre é a mesma coisa. A gente sempre entra com ação, aí o juiz diz, eu quero um laudo, aí a gente dá o laudo, aí ele às vezes dá a liminar logo depois, às vezes não, né? E aí a gente pede o bloqueio das verbas, e o tempo vai passando, e a pessoa vai precisando da cirurgia, e aí daqui a pouco, cadê a verba? Aí a verba está errada, aí intima um hospital para fazer o cumprimento da cirurgia. É sempre assim. E nesse caso não foi diferente. Então, quando eu pego o SUS, assim, é para tentar salvar uma vida mesmo, porque eu sei que vai ser muito trabalho e vai ter pouco retorno. E aí o que aconteceu com essa senhora foi o seguinte, ela morreu. Ela morreu. A gente não conseguiu ter a cirurgia, porque fica nesse negócio de cadê o dinheiro, né, cadê a intimação para o hospital cumprir, não sei o quê. Ela morreu. Então, assim, uma situação dessa não é a primeira vez que acontece comigo.
E eu fico muito chateado com isso, né? E aí vem a sentença e dá a condenação a nosso favor. A gente ganha a causa. Mas aí não adianta. Ela morreu, né? Não adianta nada ganhar o processo. E o juiz condena em R$ 2.000 de honorários, uma cirurgia de R$ 120.000. Ele disse que não tem valor concreto para arbitramento de honorários. A gente embarga e ele mantém ele rejeita os embargos e mantém a decisão. Então, excelências, eu queria pedir, doutor Luiz Alberto, a revisão desse julgamento. Primeiro porque a gente não teve a efetivação jurisdicional que salvasse a vida dessa senhora, né? Eu acho que o mínimo seria ter a justiça agora no arbitramento dos honorários, até porque nem esses 119 mil reais foram gastos com a cirurgia, né? A cirurgia não chegou a ser realizada, então o erário não chegou nem a ter o gasto da cirurgia. E a gente tem o tema do STJ 1076, né, que fala que é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no artigo, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, né, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Então, a gente teve um proveito econômico da causa calculado. Não é uma coisa feia, é uma coisa a ser rejeitada. É previsto em lei e está previsto no tema. Então, o proveito seria R$ 119 mil. Então, a gente pede também que seja seguido o artigo 489 do CPC, que fala que não se considera fundamentada uma decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso do julgamento ou superação do entendimento. Então, nesse caso, a gente tem um tema a ser aplicado, que é o 1076 do STJ. E aí a não aplicação não é justiça quanto aos honorários, o advogado é essencial para o funcionamento do processo. Infelizmente, no caso, o jurisdicionado não teve a tutela a tempo, né? Faleceu antes do tempo, mas o trabalho do advogado foi realizado, foi bem sucedido em termos de vitória processual, mas a gente pede que seja ajustado para o que está previsto em lei, conforme o tema 1076 do STJ. Peço a revisão do julgado. A todos, muito bom dia, muito obrigado. Excelência, o meu voto está aqui transcrito de forma bem explicativa, ao meu entender, com respaldo no posicionamento do STJ. Não tiraram ainda, né? E também eu transcrevi aqui o aresto do STJ e também um acordo da nossa Câmara, da relatoria do desembargador Cornélio, onde, em destaque, eu anotei o seguinte texto: honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa e na aplicabilidade do temas 1076, caráter inestimável da proteção à saúde e à vida, jurisprudência desta Corte, e o desembargador Cornélio transcreveu aqui alguns arestos, reforma neste particular, sentença que deve ser reformada em parte, remessa necessária e apelo conhecidos e providos tão somente quanto à forma de fixação da verba de sucumbência. Recurso adesivo conhecido e provido, apelação cível tal, foi aqui o ano passado, 25 de março de 2025. Eu achei interessante esse aresto do desembargador Cornélio, reproduzi, e a minha conclusão é pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Estou fixando em 10% máxima venda divergindo do relator. Eu também tenho uma divergência,
Não só são 3, não? Hum? São só 3 votos, não? São 3 votos. É. Desculpa. Eu não Eu Desculpa. participo, né? Eu participo. Não, não é isso? você participa. Só são 3 votos. Eu estou Vai ter divergindo ampliação, aqui. eu adianto. A questão está realmente afeta esse tema 1076, a interpretação desse tema. Eu estou divergindo do relator. Vai para ampliação, né? Ok. Reflete um pouco mais. Excelência, muito obrigado, muito bom dia. Na sequência, nós temos o 24, Ana Beatriz Ferreira, desembargador Cornélio. O 24 trata de embargo não trata de tutela de urgência ou evidência, desembargador Cornélio. Estou dando provimento ao recurso, doutor. Além do mais, Vossa Excelência está dando provimento ao recurso, não é? A unanimidade. O 13 é da minha relatoria, doutor André Abreu. Bom dia. Bom dia, doutor. Posso falar, Excelência? Por favor, está com a palavra. Emérito presidente, demais componentes dessa excelsa Câmara de Justiça, digna representante da Procuradoria-Geral do Estado, a causa é muito simples. Numa decisão que beira a teratologia, o juiz de piso reconheceu como legal, como correta, uma notificação feita por e-mail a uma senhora de Currais Novos. Em sua sentença, que no dizer de Ronald Dworkin é outside, é forasteira, é estranha ao direito, ele anteparou sua verborreia em duas decisões que não guardam qualquer paradigma com o caso subexame. Uma da ministra Isabel Galotti, que trata de um contrato por escrito feito entre pessoas jurídicas, no qual o contrato tinha uma cláusula que apontava os e-mails dos contratantes e havia a concordância deles para que fossem notificados pela mídia, ou seja, mediaticamente. A segunda decisão do ministro Raul não tem nada a ver com a causa Indelinde. O âmago, o imo, o ide da causa é a ilegalidade na apresentação do aviso prévio tempestivo por escrito no endereço do pseudo-devedor. Tal ato arbitrário e ilegal afronta os dizeres do artigo 43, incisos, parágrafo 2º, que disciplina como deve ser feita a comunicação ao hipervulnerável consumidor. Aqui um parêntese. Vem-me à memória o mestre empresário e visionário Henry Ford, quando diz que na relação negocial o elo mais fraco, mais frágil, mais humilde é o consumidor. Depois disso, o magistrado de Pisos vai mais longe, perde as estribeiras. No item 14 da petição,
diz que há prova de que a senhora foi devidamente notificada. Lê do engano crasso, uma mentira jurídica. A prova feita pelo Serasa diz, dentro dos seus repositórios, que houve a comunicação, mas não há prova de que efetivamente houve o recebimento. Isso, como se dizia lá em Jardim do Seridó, lá na beira do rio, é uma heresia, não é heresia, não, é uma heresia do julgador. Não sei de onde, parece que ele estava em transe, hipnotizado, e imaginou tudo isso. Depois disso, vem-me também à memória as tiradas do mestre, o pai do direito moderno americano, Ronald Dworkin, que apelidou, nominou, cognominou tais decisões de decisões outsider, que em inglês quer dizer forasteiro. Então, essa decisão é forasteira, é estranha ao direito. É um verdadeiro atentado ao artigo 42 do CDC e à súmula 359 do STJ. Isso compensando-se que anteriormente uma súmula do STJ tinha abrandado, mitigado tal procedimento, dizendo que a correspondência não precisava ter AR. Essas são as razões. Fora disso, é balela. O direito é claro, preciso, não tem interrogações, não tem entrelinhas, não tem senões. Ele diz o que é o certo, o correto e o que deve ser feito. No caso, o Serasa, que hoje praticamente é quem manda no Brasil, é quem dita, é quem negocia, é quem perdoa, é quem cobra, extrapolou os limites que lhes são permitidos na lei, na doutrina e na jurisprudência. Quero aqui relembrar que, em recente decisão do mês de outubro, a sábia magistrada Marta Daniele, num voto profícuo, perfeito, julgou o caso igual em todos os aspectos e citou ainda, reconhecendo esse direito que eu estou buscando, decisões nada menos de 6 desembargadores dessa excelsa Corte de Justiça que sufragam o entendimento. A comunicação tem de ser feita por escrito previamente no endereço do devedor, para que ele possa, querendo, exercitar o seu direito, ou pagando o débito ou impugnando a restrição que lhe será imposta. Espero de vossas excelências, com o seu saber, com a sua experiência do dia a dia, que seja provido o recurso e vamos afastar do direito decisões estranhas, confusas, díspares, que nada trazem ao direito senão maculá-lo e violá-lo. Muito obrigado a todos. Doutor André, uma explicação necessária. Pois não. Havia dívida, ela estava inadimplente, Excelência, porque o banco traz aqui na contestação, a petição inicial, a cópia de uma dívida IPCARD. Havia dívida? não havia. Inclusive, essa dívida foi questionada. A ilegalidade da notificação sem aviso quando a doutora Marta Daniele julgou.
Eu não discuto em momento nenhum a origem da dívida. Não me cabe fazê-lo. Me cabe fazer é pugnar para que a notificação seja feita dentro dos ditames previstos no CDC e na súmula 359 do STJ. Que deve ou não deve é um problema, até porque o credor não é a Serasa. A Serasa serve somente para perseguir e negativar os pobres e vulneráveis consumidores. Não há discussão. A citação que ele põe no processo do ministro Raul não guarda nenhum, não há nenhum liame com a matéria em discussão. Não se discute se deve ou não deve. A discussão de deve ou não deve é entre o credor e o devedor. O Serasa não é parte. A discussão é pela ilegalidade da forma como o Serasa procedeu, violando a lei, a doutrina e a jurisprudência, eu volto a dizer. Há inúmeras decisões dessa augusta Corte de Justiça, por suas câmaras, sufragando o meu entendimento, as minhas razões. Não há discussão da dívida. Longe disso. O Serasa não é credor. O Serasa é um órgão. Então, devidamente esclarecida, a gente está mantendo a sentença deferida à justiça gratuita apenas. Eu estou pedindo vista dos autos, Excelência. Excelência, Pois não. Estou Com pedindo vista ao dos- desembargador Dilermando. um momentinho, Excelência. Eu queria só encerrando, permita-me, Pois não. a esse anoso causido com 82 anos de idade e 58 de advocacia, essa decisão afronta todas as outras que foram tomadas nessa corte. É só olhar. Não precisa ser jurista, qualquer homem do povo lê e vê que a mantença dessa teratológica decisão é ilegal. Muito obrigado. Na sequência, nós temos o 23, doutor Rogério, da relatoria desembargador Dilermando. Trata embargo de declaração, doutor Rogério, não cabe sustentação oral. E o relator, desembargador Dilermando Mota, está dando provimento parcial aos embargos de declaração. Não sei em que termos, mas não cabe sustentação oral em embargo de declaração. Vossa Excelência há de convir. Eu entendo que pela necessidade, pela causa, seria possível a sustentação oral. Não há Mas precedentes eu entendo. nesse caso aqui no tribunal. Entendo que o direito ele não é tão reto. Na verdade, temos muitas escalas cinzas no direito. Está indeferido o pedido de sustentação oral de Vossa Excelência, mas o relator está dando provimento parcial aos embargos de declaração. Vossa Excelência haverá de tomar conhecimento pela publicação. O 3, doutor Luiz Henrique, é ampliação de quórum? Ampliação de quórum. O 7, doutor Bruno Henrique, da minha relatoria. Então, os processos do doutor Henrique, ele está na outra Câmara, nós vamos segurar um pouquinho, vamos passar por 20, também desembargador Dilermando, doutor Luiz Henrique, doutor Bruno Henrique, e o 21. 19, doutora Luísa Lívia. Doutora Lívia. Tá. Avise lá. 12, da minha relatoria, doutora Ronald. É porque a letra dela é difícil de ler. Pior do que a minha. O 12, pois não, doutor. Bom dia, excelentíssimo presidente. Bom dia, senhores. Certo. Vou ver o que tem.
Doutor Ronald, nós estamos aqui dando provimento para anular a sentença. Atende perfeitamente, Excelência. Dispensa. Perfeito? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom A trabalho. unanimidade. Enquanto os inscritos na defesa oral não chegam, nós vamos... Pronto, doutora Lívia é o 19, desembargador Dilermando. Bom dia a todos. Cumprimento o desembargador relator, esta primeira Câmara Civil, representante do Ministério Público, serventuários, advogados aqui presentes. A todos o meu bom dia. Trata-se de ação possessória, em que a agravante tem a posse de um imóvel, exerce atualmente a posse de um imóvel em caráter exclusivo, e esse imóvel é de titularidade do seu esposo. Seu esposo é de nacionalidade estrangeira, retornou à sua terra natal, nunca mais regressando ao Brasil, e ela ficou exercendo essa posse em caráter exclusivo. E o agravado teve acesso ao imóvel em razão de ter celebrado um contrato de locação, contudo, ao ser formalmente notificado a deixar o imóvel, negou-se a realizar tal conduta, esvaziar o imóvel, e alegou ter direitos possessórios sobre o mesmo. E essa alegação de direitos possessórios legitima a presente reintegração de posse, fazendo com que o cabimento da presente ação seja inquestionável, do ponto de vista de que não se trata apenas de um inquilino inadimplente, mas de um ex-inquilino que agora se intitula possuidor do bem, sem uma causa legítima para tanto. Então, passada a questão do cabimento da presente demanda, né, nós vamos para a configuração dos requisitos. Excelência está falando por qual parte, doutora? Desculpe. São duas pessoas aqui, Maria Aparecida e Maria Francisco. Aparecida. Maria Aparecida é agravante? É agravante. Por favor. Certo. Então, dessa forma, configurado assim o cabimento da presente demanda, nós queremos questionar a decisão do juízo de primeiro grau, em que se considerou que a probabilidade do direito não estava configurada, que a questão demandaria uma dilação probatória, pela medida drástica e excepcional que a reintegração de posse é. Porém, sustentamos que todos esses requisitos estão configurados. Nós temos a posse da agravante, nós temos o esbulho praticado pelo agravado na medida em que, notificado a deixar o imóvel, se negou a tanto, alegando ter direitos de posse sobre o mesmo. Nós temos a data da notificação em janeiro de 2023 e a propositura da presente ação em outubro de 2023, com menos de 1 ano e dia, configurando, portanto, a ação de força nova. E, finalmente, nós temos a própria perda da posse pela agravante. Então, desta maneira, estão configurados todos os requisitos. Quando o agravado, em sua própria manutenção de posse, ele promoveu uma manutenção de posse antes mesmo dessa reintegração pelo agravante, certo? Quando ele juntou o seu arcabouço probatório, ele trouxe boletos de água e energia elétrica em titularidade do marido da agravante e os boletos de PTU, as faturas de PTU relacionadas em titularidade ao nome da agravante. Isso ele o fez porque ele nunca exerceu essa posse a título próprio, em nome próprio, e sim em decorrência do próprio contrato de locação. E nesta reintegração de posse, a agravante juntou toda a comprovação de que o tratamento jurídico dado ao agravado era de locatário, temos os boletos de aluguel, está configurado o atraso e está configurado também que ele se intitula possuidor até pelas próprias ações que ele promoveu. Ele chegou a promover uma manutenção da posse e um uso capião. Na manutenção de posse, o juízo de primeiro grau entendeu que ele denegou essa medida, a tutela de urgência para a manutenção da posse dele. Porém, o juízo de primeiro grau, ao mesmo tempo em que ele nega essa tutela para a reintegração de posse,
nós obtemos o mesmo resultado que ele gostaria com a manutenção de posse, porque ele, sendo um possuidor ilegítimo, acaba por permanecer no imóvel. Desta forma, nós sustentamos que a reintegração de posse deve ser concedida, deve ser deferida, em razão do próprio aspecto de posse precária, posse injusta, posse ilegitimamente configurada por parte do agravado. E não só estão presentes os requisitos do artigo 561, como a probabilidade do direito, bem como o risco da demora, na medida em que a permanência do agravado no imóvel aprofunda o prejuízo econômico sofrido, sentido pela agravante, que é a real titular do bem e que pode dar a função social ao bem da forma como o bem lhe aprouver. E ela está sendo alijada desse direito. Então, por essa razão é que nós pugnamos pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de conceder um mandado reintegratório para nosso agravante. O desembargador, o relator, está mantendo a decisão, não é? Desprovendo o recurso. Inclusive, há nos autos, há uma discussão, uma questão, uma controvérsia sobre essa relação, se é locatício ou não, que caberia. Então, demanda a instrução, não é? Perfeitamente. A propósito, Excelência, já fora desses autos aí, falando em tese, nós temos verificado a imensa quantidade de agravos que chegam ao tribunal, depois que se instituiu a tutela de urgência, né? Então, causas e mais causas que requer uma cognição exauriente, hoje em dia quer se resolver tudo, não é o caso, estou falando em tese. Quer se resolver tudo hoje no agravo. O juiz faz qualquer decisão do juiz interlocutória, desafio agravo, então, casos e mais casos, que requer cognição exauriente, aí quer se resolver numa tacada, desculpem a expressão, não é o caso, estou falando em tese aqui. Não é? Certo. Então, a quantidade de agravo que tem nesse tribunal é imensa e que requer dilação probatória na maior parte dos casos. Pela ordem, o relator me permite? Não, o voto está lançado já, Excelência. Já está julgado o processo. Obrigada. Retomo, o doutor Luiz Henrique chegou. Pois não, Vossa Excelência tem um 7 da minha relatoria. É ampliação? 7. Doutor Bruno Henrique, aliás. Não veio? Peraí, está aqui ou não está? Então vamos lá para o... Ele estava, não fez, né? A sala virtual, nós temos o doutor Ricardo, que é o doutor Ricardo Ferreira Duarte, que vai ficar para ampliação. Bem como o doutor Carlos Márcio Rossi Macedo. Excelência, bom dia. Bom dia, quem fala? Ana Carolina, eu estou em substituição do Dr. Carlos Márcio. Isso aqui foi quando? Já foi. O processo do doutor Carlos Márcio depende de ampliação de coro, doutora. A senhora aguarda um pouco, certo? Certo, obrigada, Excelência. O doutor Luiz Henrique também, né? No 3. Quais são de ampliação? Tem que anotar aqui para a gente saber. Ampliação, vamos botar assim para a gente saber, até o 6. Ampliação. Na pauta virtual, temos o 7, doutor Bruno Henrique não está presente.
O 8º foi julgado, não foi? Não. Perda de objeto, foi feito um acordo no 8. 9, doutor Bruno Henrique. 10, doutor Bruno Henrique. 11, Bruno Henrique. O 12, doutor Ronald, já foi julgado. O 13, vista ao desembargador Dilermando. O 14, não, Alisson Souza Dantas, não trata de medida de urgência ou evidência, não cabe sustentação. Doutor Luiz Alberto é o relator. 15, embargo de declaração, Maria Clara Damião, também não cabe declaração. 16, já foi feita sustentação oral e o voto do desembargador doutor Luiz Alberto. Retirado para reexame e agora consta o voto de Vossa Excelência, não é? Provimento da apelação. No 16, doutor Luiz Alberto, se puder acompanhar aí para retificar alguma coisa. O 17 também foi julgado, ficou para ampliação. O 18, doutor Roberto Rodrigues de Lima. Votado. O 19, votado também, doutora Lívia. O 20, doutor Bruno. 21 também, doutor Bruno. O 22, o desembargador Dilermando Mota, retira de pauta. Doutor Flaviano da Gama Fernando está inscrito. Mas Vossa Excelência está trazendo o voto agora? Está retirando hoje de pauta. Pois não, Excelência. Pois não. 23, embargo de declaração, doutor Rogério Anéfalos Pereira, que esteve aqui, mas já tomou conhecimento. O 24, doutora Ana Beatriz Ferreira Rebelo, também não cabe sustentação. E estamos aguardando ampliação de quórum. Tem uma sessão marcada para o dia 8, né? Se a gente não conseguir, suspenda a sessão. Mas não só tem ela, não. Tem outro também. Não, vamos aguardar. Estou à disposição. Suspensa a sessão, portanto. Tomando a sessão ordinária da Câmara, primeira Câmara Civil. Agora com a ampliação de quórum para julgamento dos processos pendentes, a iniciar pelo 3, doutor Luiz Henrique, que está presencialmente na sessão da relatoria do desembargador Dilermando Mota. Esse 3... É o 3? Esse 3, doutor Luiz Henrique, ele está predominando a 3 votos, divergindo do relator e um concordando. Dando provimento? Dando provimento. Nesse caso, eu declino, Excelência, se mantido. Declino da sustentação. O relator, para o acordo, fica a minha pessoa. Aliás, o voto seguinte, não, Cornélio acompanhou. A desembargadora Berenice fica relatora para o acordo do 3.
Na sequência, pela ordem de votação. Bom dia a todos, muito obrigado, bom trabalho. Na sequência, nós temos o doutor Fernando. O número 6 é voto divergente da minha autoria e da relatoria do desembargador Cornélio. Com a palavra, presidente. Por favor. Bom dia. O número 6, doutor Dilermando. Vossa Excelência integra a Câmara. Bom dia, agradeço, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidente, relator, desembargador Cornélio, doutor Luiz, a desembargadora Berenice, compondo o quórum, o desembargador Dilermando, digna representação do Ministério Público, servidores aqui presentes, advogados aqui na sala e na sala virtual. Volto à tribuna, senhor presidente, senhor relator, para sustentar, neste caso, em que o julgamento foi iniciado preternamente, e, como dito pelo desembargador Cláudio, houve uma divergência de Sua Excelência. E aqui a questão é muito simples, realmente de fácil resolução. Trata-se, como dito, de uma execução, e aqui nós estamos a julgar os embargos da execução, em que no curso da execução, o ora apelante, executado lá na execução, embargante, recebeu uma carta de um escritório de cobrança vinculado contratualmente ao apelado, lhe oferecendo uma oferta de quitação do débito. E aqui eu preciso ler a carta que foi recebida pelo apelante. Diz assim: chegou a oportunidade tão esperada para investir seu 13º. Atenção para a campanha que o Banco Bradesco, em parceria com a Advocacia Belinati Pérez, está oferecendo exclusivamente neste mês para você. Esta campanha só é oferecida uma vez por ano, portanto, aproveite a oportunidade de liquidar seu débito com descontos inéditos. Campanha válida até 21 de 11 de 2017. E aqui, nas condições da oferta, consta assim, com desconto de 97,01% e tem o valor de R$ 1.491,02. Diante dessa oferta, o apelante efetuou o pagamento dessa importância e, não obstante, a execução prosseguiu. Ele foi citado e apresentou embargos da execução, alegando a novação, inclusive por essa oferta. E aqui, especificamente, o desembargador Cornélio, inclusive na sessão passada, me fez uma indagação a respeito do valor, né, que foi oferecido, e aqui, realmente, desembargador, foi R$ 1.491, mas a oferta que foi oferecida diz: aproveite a oportunidade de liquidar seu débito com descontos inéditos. Ou seja, realmente foi um desconto substancial oferecido por um escritório de cobrança vinculado ao Banco Bradesco. E eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, o banco não negou o vínculo contratual com esse escritório de cobrança. Esse escritório, inclusive, como disse na sessão passada, ele é contratado, vinculado contratualmente ao Banco Bradesco. Tanto que, em alguns casos, responde junto ao Bradesco por cobranças indevidas. Ou seja, há um liame contratual e aqui, nessa condição, o escritório de cobrança ele é uma extensão do banco, ou seja, a oferta, portanto, foi feita pelo próprio banco. Além de o Banco Bradesco não ter negado o vínculo contratual com esse escritório, o apelante, por outro lado, provou efetivamente a existência desse contrato. Então, o que foi argumentado pelo apelante é que, nos termos do artigo 30 do Código do Consumidor, o fornecedor do produto ou do serviço ele se vincula à oferta. E aqui, possivelmente, desembargadores, aqueles casos em que os bancos eles dão são contas que são de difícil liquidação, e o banco vai oferecendo descontos gradativos até chegar a esse desconto aqui, dito na correspondência, em torno de 90 e tantos %. E essa é a tese que o apelante sustenta. Houve efetiva novação e, com a novação, a liquidação do débito. O Banco Bradesco, por outro lado, ao impugnar os embargos, desembargador Cornélio, e eu preciso também realçar isso, ele diz assim: o apelante não provou que essa oferta se vincula ao contrato que está sendo objeto da execução. E eu
trago como argumento, fazendo um contraponto a esse argumento, no seguinte sentido: na verdade, tendo o apelante provado que recebeu oferta e que fez a liquidação, caberia, ao contrário, ao banco, até pelas normas de proteção ao consumidor, provar que aquilo não era referente a esse contrato. E o banco, ele não trouxe nenhum documento, nenhuma prova de que existiam outros débitos, né, do apelante para com ele. E aqui eu também preciso realçar que o contrato que está sendo executado é um instrumento de confissão de dívida. É um instrumento de confissão de dívida cujo contrato tem um número aqui, 2673-82463, e uma confissão de dívida que englobava outros débitos, ou seja, o executado apelante, embargante, ele tinha alguns débitos, reuniu todos em um único contrato de renegociação de dívida e, efetivamente, isso foi objeto de execução. E, no curso de execução, recebeu essa oferta, como dito, do banco, de escritório vinculado ao banco, e fez a liquidação, pagou esse débito em nítida e inequívoca novação. Então, senhor presidente, senhor relator, senhores vogais, com base nesses fundamentos, tendo em vista que o ônus de provar, tendo, na verdade, o apelante feito prova de que recebeu oferta, de que efetuou o pagamento, caberia ao banco provar, e aí a prova, através de documentos e não com meras alegações, como foi feito nos embargos, provar que esse débito, que objeto da carta, não dizia respeito ao crédito que estava sendo executado. E aqui, só para finalizar, consta aqui nessa carta de oportunidade de cobrança, que lhe afiançava descontos, né, inéditos e com grande percentual, que tem aqui deve ser renegociação de dívidas, aí tem um número, 14.04910. E em nenhum momento o banco apresentou, senhor relator, um contrato que tenha esse número efetivamente aqui para dizer, essa oferta diz respeito a contrato tal, e está aqui o contrato com essa numeração. Então, pela teoria da aparência, pela vinculação à oferta e pela liquidação efetiva, é inequívoca no caso a novação, e em razão disso o apelante pugna, mais uma vez, pelo provimento do seu apelo para julgar procedentes os pedidos contidos nos embargos de execução e, por consequência, extinguir a execução por efetiva liquidação do débito. Agradeço, senhor presidente, e esse é o requerimento do apelante. Muito obrigado. Eu quero só fazer um esclarecimento. Pois não, meu voto já está posto, né, diante das boas argumentações do advogado. Eu quero só esclarecer uns fatos que eu julgo que está nos autos, né? É o caso de uma execução, no caso, embargos, a execução, que o ônus é do embargante, né? No caso aí o senhor Flávio, e a única prova que ele apresenta é a carta que o advogado apresentou. Uma carta aí de um escritório de advocacia que mandou para essa pessoa, para Flávio, né, executado, e nessa carta é o único documento que ele disse que pagou, mas não existe outro nos autos. Não existe vinculação nenhuma aqui deste pagamento com a dívida executada, que é de 149 mil, e o advogado, a parte aí, está pagando por 1.491, que diz que é referente a essa dívida, mas não existe comprovante nenhum que esse pagamento, não diz quem é o credor, não diz o número do contrato, não diz nada em relação a esse débito que está sendo cobrado, lá nesse valor de 149 mil reais. Não há comprovação nos autos que o advogado é advogado do banco. A única comprovação que foi feita nos autos, juntou-se um comprovante de que lá no estado de São Paulo, uma parte entrou com uma ação contra o banco e contra esse advogado. Então, com base nesse documento, que não tem outro nos autos, que querem fazer essa vinculação do banco com esse advogado que fez essa cobrança, né? Na realidade, eu estou julgando que não existe prova, porque se existisse da comprovação, eu julgaria procedente do mesmo jeito. Então, por falta de provas do pagamento, eu estou mantendo a decisão do primeiro grau. Senhor presidente, Vossa Excelência me permitir um esclarecimento de fato? Pode. Senhor relator. Pode. Vossa Excelência
faz referência ao valor da execução 149 mil. Sim. A oferta, senhor relator, é 49 exatamente mil. 1.491. Sim, É exatamente, corresponde exatamente a 1%. 1% do valor mas desse débito. Isso mesmo, é Da- um absurdo. Da teoria da aparência. Por isso que eu 1%, 99. Devia agradeço, ter perdoado logo. Realmente se trata de direito disponível, né? Direito disponível das partes privadas. Aqui também a carta do banco, a carta do escritório do banco aqui com desconto de 97,01, que dá o valor de 1.491,02. Tem os telefones, centro de atendimento, e realmente no processo, Máxima vem ao relator, não nega ao banco que este escritório de advocacia estava fazendo isso de forma não autorizada. Não é? Os bancos normalmente vendem sua carteira de créditos podres, como eles chamam, para escritórios, para outras empresas, para outros bancos cobradores que cobram melhor. Inclusive, tem um rapaz muito novo, filho de um amigo meu, que tem um escritório lá em São Paulo, que vive exatamente de comprar esses créditos para cobrar. Compra por valores ínfimos e vai cobrar o total e faz negociação e o escritório está muito bem. Então, como é um direito disponível do banco, na realidade se trata de dinheiro privado, eu, Máxima Vênia, como já expliquei, estou votando no sentido de dar provimento aqui, porque realmente esse documento não foi negado que é falso. Está aqui, 1.491, atenção, paga até 21/1/2017 e aproveite. Central de atendimento, o banco quer arrecadar alguma coisa, né? Que é um crédito muito antigo. É o que me move a externar o meu voto nesse sentido. Mas aí o 6 está pela manutenção da decisão com o voto do relator e um voto, aqui tem um voto concorda, 60%, tem o meu voto discorda. Quem é outro voto? Doutor Luiz Alberto votou. E a desembargadora Berenice. Então são 4. Ok. Obrigado. Mantém a decisão. Na sequência, nós temos ainda com ampliação algum processo. O número 1. Número 1, doutor Ricardo César Ferreira Duarte Júnior. Está presente? Votado conforme o sistema. O número 2, doutor Carlos Márcio Risse Macedo. Estava uma advogada presente à sala virtual. A senhora está presente ainda, doutora? Bom dia, Excelência. Nome da senhora, OAB, por favor. Nome completo e OAB. Ana com 2 N's, Caroline Souza com S, Fleury, OABGO 74827. Eu já juntei subestabelecimentos nos autos. Pois não, doutora. A senhora tem até 15 minutos, mas com certeza, pela sua juventude e competência, se quiser se cingir ao foco da questão, nós agradecemos. Mas fique à vontade com as prerrogativas da advocacia e da defesa. Obrigada, Excelência. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar realizando a minha primeira sustentação oral. Eu faço meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor desembargador-presidente, ao senhor relator-desembargador, aos demais julgadores, representantes do Ministério Público, serventuários e colegas advogados. Excelências, com o devido respeito, eu irei expor 3 pontos que demonstram a necessidade de reforma integral da sentença. O primeiro ponto, ele refere-se ao consentimento inequívoco do apelado quanto à renovação automática e à legalidade da cobrança do plano de assinatura. A contratação, ela ocorreu por meio de plataforma digital, ocasião em que o apelado, ele expressamente concordou com os termos de uso, que previam ali de forma clara e ostensiva a renovação automática a cada ciclo trimestral, salvo uma manifestação contrária.
As provas que foram acostadas aos autos, inclusive a captura de tela da página de vendas, demonstram que, ao assinar, o apelado ele estava concordando tanto com os termos de uso quanto com a renovação automática. Contudo, a sentença ela se baseou ali na premissa de que a renovação automática ela seria ilegal e até mesmo abusiva, mesmo com toda a informação que estava ali presente no momento da aquisição do serviço. Mas, né, o princípio da boa-fé objetiva, ele impõe ao consumidor o dever de atenção aos termos que foram previamente apresentados e aceitos, não podendo o apelado ele se esquivar das consequências de sua própria inércia, principalmente quando ele foi informado de forma clara sobre como funciona a dinâmica de uma assinatura. E, além disso, como até evidenciado nos autos, o próprio apelado ele permaneceu usufruindo do serviço contratado durante todo o período de assinatura, inclusive acessando ali regularmente a plataforma, mesmo após a renovação, o que descaracteriza completamente a tese de que aquela cobrança ela teria sido surpresa ou até mesmo indevida. Então, houve, dessa forma, a desconsideração de uma prática que é amplamente aceita no mercado digital, na qual a aceitação eletrônica de termos e condições, ela possui plena validade jurídica, desde que seja observado ali o dever de informação, o que, no caso, né, foi plenamente atendido. Por outro lado, Excelências, o segundo ponto, ele diz respeito à inexistência de qualquer conduta ilícita por parte da apelante. O plano que foi contratado, ele foi descrito como um plano de recorrência trimestral, com a possibilidade ali do realizamento de um cancelamento antecipado, o que não foi realizado em nenhum momento pelo apelado. E essa exigência de cancelamento prévio, né, antes de ocorrer a renovação automática, ela é uma prática extremamente comum nos serviços de assinatura, como ocorre até mesmo nas plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime. Isso não se configura como uma prática abusiva, mas apenas um mero exercício regular de direito. A cláusula 4.15.1 dos termos de uso da apelante, inclusive, ela prevê a possibilidade ali, do cancelamento da renovação automática antes de uma futura cobrança, o que evidencia ali o caráter opcional daquela renovação. Então, os procedimentos que foram adotados pela apelante estão em plena conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e também com o princípio da boa-fé objetiva, não havendo ali nenhuma conduta ilícita por parte da apelante, que agiu com toda a transparência desde o momento ali da contratação. E, por fim, Excelências, não menos importante, o terceiro ponto, ele refere-se à inexistência de dano moral passível de indenização. A apelante ela foi condenada, né, a pagar uma quantia exorbitante de R$5.000, mas, ao contrário do que foi exposto ali na sentença, não há qualquer comprovação de que tenha ocorrido um constrangimento ou até mesmo um prejuízo à esfera íntima ou psíquica do apelado. O Código de Defesa do Consumidor, ele visa sim proteger o consumidor contra práticas abusivas, mas ele não ampara reclamações que são baseadas em dissabores ou até mesmo incômodos cotidianos, sem que haja, né, a efetiva lesão a algum dos direitos da personalidade. E no presente caso, inexistem elementos que demonstrem que aquela renovação automática ela tenha causado um dano psicológico ou até mesmo moral ao apelado, já que a simples continuidade de uma cobrança que foi regularmente contratada, inclusive com o apelado ele mantendo ali o acesso ao serviço de assinatura, não configura uma causa passível de indenização. E também não há indícios de que a renovação automática ela tenha interferido de uma maneira desproporcional no bem-estar do apelado. Então, né, diante da ausência de elementos que comprovem o dano, não deveria haver a condenação a título de danos morais. E na remota hipótese de manter essa responsabilização da apelante, deve-se observar ali os princípios da proporcionalidade e também da razoabilidade, a fim de reformar esse valor, evitando-se o enriquecimento ilícito do apelado. Requer-se, então, Excelências, o provimento, né, da apelação, a fim de reconhecer a validade da renovação automática, afastar a devolução em dobro e excluir os danos morais. E, subsidiariamente, caso mantida essa condenação, que haja a redução do valor arbitrado, conforme, né, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu agradeço pela oportunidade e pela palavra.
Doutora, parabenizar Vossa Excelência pela sua defesa oral, com muitas informações importantes, com conhecimento da causa, e que Vossa Excelência continue a ser essa estudiosa do direito, que nos brinda com uma belíssima defesa nesta oportunidade. Passa a palavra ao doutor Luiz Alberto, que é o relator do processo. Excelência, eu estou mantendo a sentença de primeiro grau apenas com uma alteração no sentido de reduzir o montante indenizatório dos R$ 5.000 para o patamar de R$ 3.000. No restante, eu ratifico os termos da sentença de primeiro grau. Isso é o 2, não é? 2. Aqui está por maioria, mantendo a posição do relator. Era só. Mais algum processo com extensão de quórum? Ainda há o 2, foi agora. O 3 já foi. O 4, doutora Flávia da Câmara Sabino Pinho Marinho. Não presente. Doutor Flávio Augusto Esperiogim Ramos. Bom dia, Excelência. Número 5. Número 5, doutor Flávio Augusto está presente. Estou, Excelência. Bom dia. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia aos nobres desembargadores desta primeira Câmara Cível, a ilustre representante do Ministério Público que acompanha a sessão, colegas advogados, serventuários dessa justiça. Este é um caso que eu já tive a oportunidade de sustentar aqui no tribunal e, em razão desse julgamento ampliado, a gente volta a debatê-lo. São 3 pontos muito específicos relacionados a esse caso e eu vou me ater a eles, porque são mais do que suficientes para mostrar a necessidade do porquê a sentença do... Doutor Flávio, desculpe. Oi, Excelência. Vossa Excelência me permite interromper, mas há Claro. aqui uma questão que obsta o julgamento do presente processo, porque o doutor Luiz Alberto, que está como juiz convocado nesta Câmara, foi quem proferiu a sentença. O relator da sentença, né? Lá na Então, ele não pode votar nos 2 graus de jurisdição, motivo pelo qual vai ter que ser convocado um desembargador para integrar o quórum ampliado para esse processo. Vossa Excelência, desculpe, mas, infelizmente, há um impedimento processual para julgamento do presente processo, ok? De acordo, Excelência. Lamentavelmente, mas Vossa Excelência vai ter que ter um pouco mais de paciência, vai ficar para a próxima sessão. Muito obrigado. Sem problema. Obrigado Excelência. pela sua compreensão. Mais algum processo com ampliação de quórum para julgamento? Não havendo, declaro encerrada a presente. Doutor. Não, mas já chamei uma vez, não vou ficar atrás, não. Ô, doutora, Dione. Não mais. Ficam julgados os processos. Mas veio, saiu, foi. Já. Mais algum advogado? Bom, doutor Bruno. Aí encerrar aqui, senhor, vossa defesa. Aqui tem o 7 da minha relatoria, que está com provimento. Pois não. Vossa Excelência, por favor, tá. Hein? O 9, também da minha relatoria, não provido. Apivida.
Não provido. O 10, também da minha relatoria, não provido. O 11, deixa eu me ver aqui dos dois lados. É como ambos os recursos desprovidos. Meu voto, Os três estão eu providos. se Vossa Excelência quiser fazer aí a sustentação, eu estou negando provimento aos dois por enquanto, né? Antes da sua sustentação. Posso até modificar, se Vossa Excelência convencer do contrário. Pois é, então fica para a próxima. O 20, desembargador Dilermando, Theo Carlos Fernando, Apivida, Vossa Excelência está dando provimento. Ok? Desembargador Dilermando, o 20. O 20. E o 21 também de Vossa Excelência, É. pelo não provimento. Então, pronto. Deu tudo certo. Resolvido. Ok? Bom dia a todos. Então, declaro encerrada a sessão ordinária da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Agradecer à doutora Rossana pela sua gentileza e presença que nos ajuda a qualidade dos nossos votos. E desejar um bom dia a todos. E vamos pedir felicidade a Deus todo dia de manhã, porque outra forma não há de alcançarmos essa graça.